Vamos mais uma notícia aqui. Essa aqui é interessante, hein? Ó, Honda e Sony se juntam para fabricar carros e primeiro modelo deve ser mostrado em janeiro. A nova empresa promete veículos elétricos autônomos e conectados às vendas em 2025 já, hein? Ó, isso daqui saiu um só planeta no portal do Globo. E aí, o que vocês acham quando as empresas se juntam? Eu acho que é uma tendência, né? Você vai juntar empresas, cada um tem aí sua especialidade. Elas se juntam e fazem um produto único. Mas quando eu estava lendo essa notícia, o que eu achei mais interessante é que a ideia é que o carro vem equipado, né? Para ter o menor nível de interação possível com o motorista, para que ele possa usar os aplicativos lá dentro, inclusive interagir com o metaverso. Né? Olha só. Você vira um avatar enquanto está dirigindo. Vira um avatar enquanto está dirigindo. A ideia é essa, que você interaja com o mundo virtual. Eu achei isso incrível. A experiência de dirigir passa a ser diferente e você vê complementaridade das empresas. Eu acho que isso que é legal. Aqui não é uma notícia falando que a Honda e a Renault se uniram. As duas sabem fazer carros. E é da mesma coisa. É só unir força e custo. Renault e Nissan, né? Você só melhora custo. É um modelo, mas só dá custo e eficiência. Aqui foi uma questão de complementaridade para criar um produto novo ou uma experiência nova. Então a Honda falou, olha, eu sou bom de construir carro. Mas eu tenho alguém aqui que é bom de mídia, entretenimento, de aparelhos eletrônicos, de experiência do usuário, que é a Sony. Isso é legal. E aí a junção começa a gerar algo completamente diferente. Também sou super a favor. Você usar as fortalezas de negócio separadas para criar um novo. Isso é uma joint venture, né? A famosa joint venture. Né? Mas agregando bastante aí... Porque cada uma tem diferencial competitivo diferente. Aqui no Brasil eu vivenciei um outro tipo de joint venture, que é quando as empresas operam juntas uma parte do negócio, porque se ficar para cada uma delas separado, você tem um problema com o CAD. Você tem um problema de monopólio. De monopólio. Então é mais fácil as duas. Então o jeito brasileiro, essas juntas, cuida desse pedacinho, vocês duas juntas, que aí não sim... cai no monopólio. Não. Aí você cai no oligopólio, né? Você cai em outro negócio. Você fala uma coisa legal, né? Quando a gente olha, por exemplo, os japoneses, eles fazem isso há muito tempo, né? Um dos ícones ali é o brasileiro Carlos Ghosn, que fugiu, né? Inclusive tem a história dele maluca. Esse é um cara que eu gostaria muito de entrevistar. E agora aqui, parou, né? Depois ele saiu de lá. Do Japão, né? Lá na Nissan. Pra quem não sabe, ele foi CEO da maior empresa que foi a Renault Nissan, a junção da fábrica de automóveis Renault com a Nissan e criou o maior conglomerado automobilístico. No Japão tinha a história em quadrinhos dele. Ele era um personagem. Ele virou um herói. Virou um herói. Virou comida também. Eles faziam com o rosto dele ali. Depois saiu um escândalo, se eu me lembro direito, sobre pagamento de imposto, alguma coisa de evasão. Minha leitura é bem assim, eu não sei, não posso afirmar nem nada, mas eu acho estranho. Ele fugiu. Foi bem esquisito. Fugiu numa embalagem de saxofone. Foi, cara, o negócio história bem... diz que no Japão ele falou que ele tinha uma insegurança jurídica porque a maioria dos casos lá, 90 e tantos, esse é um dos problemas, uma das críticas ao Japão, é que a maioria é condenada. Então você vai para você não tem conversa. Não tem conversa, você não consegue provar e tudo mais. O fato é, ele é um dos últimos ainda tem, né, alguns, mas ele é um dos últimos dessa geração que é o CEO herói. Exato. É o cara que realmente transformou. Salva tudo. A visão dele era muito simples. O cara da GE, né? Antes. Tinha o Jack Welch. Jack Welch. Mega famoso. Lógico. Mas essa geração de super CEOs... Na P&G tinha o Wade Leffley. Você pegou essa época também? Peguei o final dele. Então, eu peguei duas vezes, né? Eu peguei ele 2 vezes na empresa. Mas ele era realmente uma entidade dentro. O Ghosn, ele fez uma coisa muito legal pra galera ver. Ele pegou... O lado bom, né, digamos assim, do design da Renault. Os franceses são muito bons, carros bonitos, né? Eles têm uma linha legal, mas a mecânica histórica dos carros, tanto italianos quanto franceses, por ser ruas estreitas, né, aquela coisa, então eles têm eu falo que é mal ajambrado, né? Só um mecânico, eu sou como engenheiro mecânico, eu falo, você vai desmontando ali, cara, às vezes você vai trocar um componente básico, você tem que puxar todo o motor, você tem que fazer um negócio, é muito ruim.
né, digamos isso. E o japonês não, ele é mais prático, então ele tinha um carro mais durável. A Nissan tinha um carro que você rodava fácil 400 mil quilômetros, sendo que o mercado, a galera atualizava assim, bateu 100 mil, putz, você já tá vendendo, né? Então ele sacou isso e colocou. E ele pegou uma crise muito grande no Japão, né, na Nissan, e no Japão, assim, uma empresa demitir pessoas é uma questão de honra. Eles têm isso. Ele teve que ir a público na TV e ele falou, eu vou fazer uma demissão. Eu quero que vocês confiem em mim, eu, herói. Não é em nós, empresa, em mim, que eu vou conseguir ajudar nisso. Ele deu a virada, fez o turnaround, né? Fez a famosa virada, se consagrou e aí virou uma das grandes... um ícone e tudo mais. Brasileiro Manauara, galera. Puxa a história dele. Tem um livro que eu até tenho dele, que é o Turbinado, que conta essa história. É um baita livro. Eu recomendo mesmo, cara. Assim, um livro que assim, eu peguei, vamos ver, assim, eu achava que era... Não, mas ele dá umas dicas de como fazer uma coisa que eu prezo muito da liderança, que é ir até o problema. Uma coisa nós três aqui tá discutindo os problemas da empresa. A outra é vai até a empresa, até o problema. Conversa com as pessoas. Né? Senão você não dá atenção. Se o problema é tão importante, por que a liderança não está vindo aqui olhar? Exato. Então, às vezes, só de você estar presente mostra que você está atento. Quem nunca trabalhou numa empresa, que quando vem a liderança global, ela limpa tudo. O carpete fica limpo, o banheiro, que é um nojo, está perfeito, a loja está arrumada. Só para visita do chefão. É o famoso caminho do rei. É Caminho da Rainha, eu ia falar isso agora, aqui na Rect, né? Tinham as lojas que eram visitadas e chamavam Caminho da Rainha. Olha, ó. É o caminho do rei. Sempre é Amsterdã, não é? Quem já visitou... Galera, você vai para Amsterdã, é assim, ó. Tem a parte ali para os turistas. Você passou 2 quadras por lado. 2 quadras para dentro, socorro. Exatamente. Assim, ó, então, esse efeito a gente vê nas empresas. Conta aí para vocês, já fizeram o caminho do rei? A galera às vezes tem o caminho do rei que é assim, ó. O chefe fica em outro andar. Sim. E vocês sabem que ele vai passar determinado horário. Então, durante o dia, é aquela zona. Eles falam assim, ele tá vindo no andar. Chegando horário. Ei, tá vindo. Todo mundo se ajeita, joga aquelas coisas dentro da gaveta, né? Parece que é perfeito, né? O departamento, não é? Quem nunca? Mas assim, eu acho interessante elas se juntarem por complementariedade. 2 empresas japonesas. Modelo diferente, né? Começa dentro de casa, né? Exato. Mas podia ser para fora, né? E aqui no Brasil, o que será que combinaria? Isso vai ser tendência agora. Em vez de você ver essas junções para eficiência e custo, as empresas já estão tão eficientes que você unir 2 empresas que fazem o mesmo produto já não está dando tão ganho. Unir empresas agora que são complementares, aí eu acho que é o jogo. Por custos, acho que uma fusão que marcou que brasileiros tiveram influência foi a Kraft Heinz, né? Ambev. Ambev já, mas aí é sempre no mesmo segmento, bebidas, né? Custo. Mas Kraft Heinz, você tinha a Kraft que tinha uma linha de Food Solutions, que vai para restaurante e tudo mais, ainda tem, né? Uhum. E a linha e ketchup e tudo mais, né? E a Heinz... Do outro lado também com aquele já modelinho. Quando você junta, você otimiza... Aí tem benefício. Distribuição, frente de vendas, presença em loja, negociação com os clientes, né? Quando eu falo clientes, não é o consumidor, né? Ali os supermercados, né? Então você já tem coisas que são mais naturais. Aqui a gente está falando de tecnologia, né? Entretenimento eu vi um lance de inovação. Foi muito inteligente para o quesito inovação. Como é que eu crio um carro inovador? Sim. Então, ou ela abraça uma startup que ia ter muita dificuldade de criar, ou pega 2 empresas grandes do mercado que se complementam, que podem criar um produto inovador. Vale a pena acompanhar para ver o desfecho. Se esse carro for um sucesso, o que vai acontecer? Essas 2 empresas se unem, criam a famosa joint venture, criam uma outra empresa. Então, porque uma coisa é você criar um modelo específico, outra coisa é ser um sucesso e precisar avançar dentro dessa linha de mercado. Isso é legal. E não é só com carro, né? Se a gente olhar, essas combinações são interessantes. Em carro a gente percebe mais, mas dependendo do patamar, isso sempre foi explorado. Então, por exemplo, você compra o carro, aí você vem o sistema de som
vem a marca... Todo o ecossistema. Não é? Tem. A Jeep tem parceria com a Beats. Os carros vêm com um som de qualidade da Beats. Tem da Honda com o Google. Dá pra ir muito também. longe nisso. Honda e Google. Sim, Google. Alexa, né? Dentro do carro, né? O Apple Play. O negócio pode ir muito longe nesse sentido. Então, assim, dá pra combinar. Então, ou seja, o seu produto, em essência, ele pode ser a combinação de outros serviços ali durante a jornada de experiência do consumidor. Então, como que você associa a outras empresas dentro dessa jornada? Acho que é meio essa leitura ali. E agora a gente tá falando aqui de carro autônomo, né? Sim. Então você vai vendo um filminho ali. Já vai assistindo, não vai precisar dirigir. Sony tem reputação alta de imagem e som, né? Então... Não, e convenhamos que eu acho que a gente tava aí na era dos celulares, né? E a gente tá entrando nessa era de mobilidade. Total. Então... Eu acho que é a tendência que esse caminho, né, ainda mais depois da pandemia, que a gente otimize isso, que as pessoas não sintam... o tempo, ele realmente, hoje, ele tem um valor muito grande. Existe uma tendência forte disso no mercado financeiro, né? Sim. Uma grande discussão do que os bancos fazem com as agências. Ninguém mais quer ir numa agência só para pagar a conta. Então, tem alguns bancos testando transformar a agência numa loja de café. Por que não se unir com uma grande rede de varejo ou de café? Acabou a agência e esse serviço acontece lá dentro. Então, o céu é o limite nesse modelo. Lembrando que a Sony, a Honda, ela também está se juntando com um concorrente. Olha que interessante. Saiu, acho que no início do ano, com a GM. Elas estão em colaboração, né, em parceria, para desenvolver as plataformas. Plataforma, galera, em montadora é onde, digamos, a linha de fábrica, né, de fabricação para veículos elétricos. Então elas estão se juntando. Carregador? Oi? É esse para carregar? Sim, para carregar e para desenvolver a plataforma de produção também para isso. Então, assim, meio que é muito caro para a empresa falar assim, putz, como que eu vou montar uma linha de produção num produto que eu não estou acostumado? Então, vamos dividir esse custo de desenvolvimento, a bateria, tudo que está em volta de carro elétrico. É interessante. Tesla que se cuide, né? É lógico, a Tesla ganhou um mercado, abriu um mercado, as outras não vão ficar para trás. É que muito da indústria... automotiva, né, ou automobilística, ela é influenciada também por outras empresas petroleiras também, né?